Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando aqui pela Rede TVI, mais uma edição do nosso Debate da Notícia. Você acompanhando pelas redes sociais o nosso Debate da Notícia, através do www.redetvi.com.br, é o site para você assistir toda a nossa programação simultaneamente e a qualquer momento, tá bom? No Facebook Rede TVI ou no Facebook Santiago Lourenço. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Olha, a nossa convidada de hoje é a doutora Débora Liviana Paulo, que é neurogerontóloga, ela tem 28 anos de idade. Ela é formada pela USP, Universidade de São Paulo, é especialista em neurologia do adulto no Hospital Albert Einstein, mestre em gerontologia pela Unicamp, doutorando em gerontologia também pela Unicamp, é proprietária da Elderly, Centro de Promoção do Envelhecimento Saudável, e também é diretora da ONG Afrointegração, Celso do Basquete. Tudo bem, doutora? É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, boa noite a todos. Legal. Ó, esse nome, neurogerontóloga, é um nome, né, bastante diferente. Eu gostaria que a senhora pudesse, né, explicar para a gente o que é uma neurogerontóloga. Neurologia, né? Quer dizer neurologia, que eu fiz a especialização em neurologia do adulto no Hospital Albert Einstein em São Paulo. E gerontóloga, que eu fiz a graduação em gerontologia na USP. É um curso novo que eu me formei em 2009. Eu fui a segunda turma dessa turma da USP, que iniciou em 2005. Esse curso é voltado somente a envelhecimento. Então, durante os 4 anos da graduação, nós estudamos todo o envelhecimento em seu perfil global, o idoso em perfil global e o processo do envelhecimento como um todo. Legal. E você é mestre em gerontologia, certo? O que seria um mestre em gerontologia? Eu fiz um mestrado, acabei de terminar o mestrado na Unicamp, na área do envelhecimento, no departamento da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. No meu mestrado, eu estudei os idosos que têm diabetes e a sua relação com a memória, o declínio cognitivo. Foi isso que eu estudei no mestrado. Certo. E a senhora agora vai iniciar o doutorado, certo? Isso. E nesse curso vai abordar o quê? No doutorado, eu estou investigando, através de ressonância magnética, os cérebros dos idosos que têm Alzheimer, comparando os idosos que são saudáveis e os idosos que têm síndrome de fragilidade. Muito bem. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente o que é Alzheimer, né? Como que se desenvolve essa doença? Então, o Alzheimer ele é uma doença neurodegenerativa. Então, assim, hoje ainda não se sabe ainda o porquê que você tem o Alzheimer, mas tem alguns fatores de risco, como ter algum familiar que tem Alzheimer também, como alguns fatores ambientais, como fumo, alimentação. E o que a gente sabe é que essa doença, ela se incide a partir dos 65 anos, mas tem casos de pessoas mais jovens também ter o Alzheimer precoce. O Alzheimer seria um acúmulo de proteínas, que a gente chama de beta-amiloide. Elas ficam no nosso cérebro e ela bloqueia a passagem dos neurônios. Então, faz com que a pessoa, cada vez, como vai dificultando essas passagens das informações dos nossos neurônios, que são as células cerebrais, então a gente vai ficando cada vez mais esquecido, até chegando ao final da fase da doença, em que a memória é totalmente perdida. Quantos anos assim já foram detectados? Tem pessoas bem jovens, a partir dos 30 anos já tem diagnosticado. Mas é que o Alzheimer é um tipo de demência, então tem outros tipos de demência. O Alzheimer a gente só diagnostica mesmo que ele é o Alzheimer quando a pessoa morre e a gente abre o cérebro dela para investigar. Daí que a gente pode dar mesmo que é uma doença de Alzheimer. Antes disso, são só algumas investigações que a gente faz. Mas no caso do tratamento de pacientes, todos que morrem têm o cérebro aberto para a detecção disso? Não, só se o familiar mesmo quiser. Geralmente não se faz isso. Geralmente só nas pesquisas mesmo, em universidades, que a gente tem o banco de cérebros para fazer essas pesquisas. Uhum. Mas não há interesse da própria família em estar fazendo isso, né? Não. Geralmente é quase certeza, de acordo com os procedimentos, como o doente está agindo, a gente tem essa quase certeza, mas a certeza mesmo é só através mesmo do final da vida. E o Alzheimer, você disse que está ligado ao excesso de proteína, isso está ligado também à questão alimentar? Não, por enquanto ainda não se... essas proteínas que fazem esses emaranhados que a gente faz, que a gente fala que acumula no cérebro, tem a ver com as proteínas da gordura do neurônio. Então já é uma coisa
que já tem em todo mundo, não tem a ver com a alimentação, não. Certo. E você disse também com relação ao esquecimento. Pode acontecer de uma pessoa com Alzheimer bater um papo hoje, né? Por exemplo, comigo, e amanhã ela não mais se lembrar de que conversou comigo? Pode acontecer. Na fase inicial da doença, tem a gente vai perdendo primeiro essa memória de curto prazo. Então a gente esquece o nome de pessoas, esquece o que comeu, esquece coisas do dia a dia. Conforme a doença vai progredindo, a gente vai começando a esquecer coisas antigas também, nossa memória de longo prazo também. Mas colocar, por exemplo, na balança, o que a gente faz hoje, o que a gente fez ontem, anteontem, nós que somos pessoas, né, talvez entre aspas normais, né? A gente já se esquece de algumas coisas, não esquece? Esquece. Com a correria do dia a dia hoje, com acesso a inúmeras informações através da internet, fica mais difícil da gente guardar tantas informações que a gente é bombardeado no nosso dia a dia. Mas o Alzheimer, isso só se torna assim muito ruim quando a gente não consegue mais fazer nossas necessidades básicas do dia a dia. Ou então as nossas necessidades de ir ao banco, não conseguir se perder o caminho de casa, né? Não conseguir mais tomar banho. Aí já está num sinal mais crítico. Daí seria mais crítico. Entendi. O esquecimento, assim, chaves, algumas vezes é normal, esquecer a bolsa. Mas isso, se for progredindo e for atrapalhando o nosso dia a dia, a gente tem que procurar um especialista para ver se está regredindo ou não para alguma doença. Eu sou uma pessoa que eu acabo esquecendo, né, vários pertences assim, em vários lugares. É sinal de alguma coisa ou é sinal de presta atenção? Uma das principais formas de memorização seria a atenção. Mas o que a gente precisa saber é assim... São algumas dicas para a nossa memória, como sempre colocar os objetos nos mesmos lugares, sempre chegar a colocar a chave em algum lugar específico, senão se a gente chegar a estar com a cabeça em outro lugar, a gente acaba esquecendo. Então, por isso é importante fazer essa investigação neurológica. Quanto antes a gente descobrir que está declinando para alguma demência, antes a gente pode não fazer um tratamento, mas ir progredindo para que essa doença não decline tão rápido. Então, é isso que eu faço no meu consultório. Eu faço essas atividades que seriam as oficinas de memória para os adultos e idosos. Os primeiros sinais assim que a gente pode detectar o Alzheimer, quais são eles? Então, geralmente, os familiares e até os próprios idosos relatam, assim, se o idoso era muito ativo, ia sozinho ao banco, fazia cálculo sozinho, ele começa a se perder no banco, perde dinheiro, não consegue mais fazer as transações bancárias. Isso é para os idosos mais ativos. Agora, tem algumas mulheres idosas que não trabalhavam, relatam que começam a esquecer itens na hora de cozinhar, começa a esquecer as chaves, começa a esquecer datas, nomes. Isso vai ficando cada vez mais grave. Daí isso é o que eles mais relatam. Agora, é mais frequente nos homens ou nas mulheres? Então, o Alzheimer, como o envelhecimento ele é característico feminino, nós temos mais idosas do que idosos no mundo, então o Alzheimer ele afeta mais as mulheres, mas porque tem mais mulheres idosas no mundo. Entendi. E você falou com relação aos jovens, né? Quais são os primeiros sinais para os jovens de que eles apresentam essa doença? Os jovens... É bem difícil ter alguns jovens que têm Alzheimer, assim, ou então algum declínio de demência. Uhum. E pode ser que esse jovem pode ter outras doenças também neurológicas. Mas se for no caso de Alzheimer, seria isso mesmo. Seria a dificuldade de fazer essas atividades de vida diária. Esquecimentos que estão causando prejuízo. Assim, ele está com dificuldade de continuar fazendo o seu trabalho, continuar a viver seu dia a dia. Isso quando não está mais conseguindo agir normalmente. Não é só a questão do esquecimento, é a partir do momento que começa a afetar realmente, né, a vida em coletivo, a vida individual da pessoa, não é isso? Isso. Geralmente, quanto mais velho a gente vai ficando, mais queixoso a gente começa a ficar. Geralmente, os idosos relatam muito, minha memória é ruim. Mas muitas vezes não é que a memória é ruim, que tem alguma perda mesmo que a gente tem, que é normal do envelhecimento. Com o passar do tempo, vão morrendo neurônios, o nosso cérebro vai ficando um pouco pior do que quando a gente era mais jovem. Mas isso não afeta o nosso dia a dia, isso que eu falei anteriormente. O que não pode deixar é que essas alterações interfiram no nosso dia a dia, nos prejudicando.
Por exemplo, pessoas nervosas, isso pode afetar o cérebro, isso pode afetar de alguma forma ou causar um Alzheimer ou alguma outra doença? O nervosismo ainda a gente não tem nenhum relato sobre isso. O que eu posso falar é que a pressão alta, esses fatores, que eu falei que são outros fatores ambientais, influem também. Quando a pessoa tem algumas doenças, como pressão alta, diabetes e outras doenças também afetam o nosso neurônio, porque o nosso cérebro ele é nutrido pelo nosso sangue. Então, o nosso sangue, 30%, ele vai para o nosso cérebro. Então, se a gente está com alguma alteração nessa pressão, também interfere na nutrição desse cérebro. Quer dizer, o sangue tem que estar saudável para que ele possa passar pelo cérebro e deixar o cérebro saudável, né? Isso. Legal. E com relação às cirurgias, existem meios, cirurgias que podem amenizar essa questão do Alzheimer? Não, por enquanto, o Alzheimer é uma doença que não tem cura, nem mesmo cirurgicamente. O que nós temos é algumas medicações que fazem com que assim, a pessoa que tem Alzheimer, ela vai sempre declinando, os neurônios vão declinando. Então, o que os medicamentos fazem é que esse declínio ele demore mais para acontecer. Então, assim, se o idoso ia declinar em cerca de 10 anos, ele pode ser que ele não decline. E também esse medicamento, ele é feito assim para tratar os sintomas colaterais. Igual, a pessoa com Alzheimer, ela é muito agitada, tem algumas confusões mentais. Então, o medicamento ele é tratado para cuidar desses outros aspectos do Alzheimer, não a doença, que a doença não tem cura. Existem outras doenças que também são neurológicas? Sim, existem várias outras doenças que têm a ver com esse nosso perfil cerebral. Como, além do Alzheimer, nós temos também a demências cérebros vasculares, nós temos o Parkinson, temos outras doenças que também têm a ver com o nosso cérebro, os nossos neurônios. O AVC, por exemplo, é uma doença que atinge o cérebro, certo? O AVC é neurológica ou não? Ela é neurológica, mas só que assim, é uma lesão que ocorreu. Teve algum aneurisma, algum entupimento dos vasos do cérebro. Isso pode causar tanto a doença, que seria a demência vascular, mas isso é decorrente de outras coisas, como a pressão alta, e seria uma lesão nessa parte cerebral. A alimentação ela é fundamental, né, em todos os sentidos, porque é devido à alimentação, uma alimentação mais saudável, né, com menos açúcar, menos sal, menos gordura, a tendência de que o coração, de que as nossas veias, de que o nosso cérebro, ele possa ter um sangue mais saudável, né? E ao contrário disso, o que vai acontecer? Então, a alimentação é um dos fatores mais importantes para o nosso envelhecimento saudável. Ele está ligado a todo o nosso desenvolvimento, tanto cerebral como... Tudo é ligado à nossa alimentação. Outro fator também que é importante para o nosso envelhecimento ser saudável, tanto neurologicamente como no perfil global, seria a atividade física. Hoje em dia, os estudos mostram que quanto mais atividade física regular a gente faz, a gente consegue prevenir, junto com a alimentação, diversos fatores e diversas doenças. E aquelas atividades do pessoal da terceira idade, né? Que eles viajam, eles dançam, eles... fazem atividades físicas, ficam juntos, conversam, aquilo. Então, essas atividades são muito importantes para os idosos e também para os jovens, para qualquer pessoa. Porque a atividade de lazer, ela impede que o idoso fique isolado, sozinho na sua casa. Ele consegue, nesses grupos, ele consegue fazer amizades com outras pessoas, eles viajam, eles fazem... faz parte também parece que não, mas o lazer também faz parte da nossa saúde. Então, através desses grupos, se evita a depressão. Os idosos também que têm muita dor crônica, nesses grupos ele consegue, pelo menos nesse momento, esquecer dessas dores, fazer mesmo uma integração com outras pessoas da mesma idade que também têm as mesmas doenças que ele. Como atingir a longevidade? Então, esse é um segredo, né? Que quem descobrir vai ficar milionário. Sim. Mas o que a gente pode falar é que são vários fatores, não é só um fator que pode influenciar no nosso envelhecimento. Uhum. Então, esses fatores são a alimentação, atividade física, ter um ambiente familiar que te acolha, tem também essa questão do lazer, tem a escolaridade também, tem muitos estudos que mostram que quanto mais a gente estuda, melhora o nosso envelhecimento e também melhora a nossa capacidade cognitiva. Então, são vários fatores socioambientais. Aliás, eu já vi, né, se falar de quanto mais a gente estuda,
Existem pesquisas que mostram que pessoas envolvidas com entidades, com associações e que trabalham mais com a sociedade, trabalham com grupos, essas pessoas acabam vivendo mais. Por que exatamente isso? Então, a escolaridade hoje, a gente vê nos estudos que ela é um fator protetor. Quanto mais a gente estuda, mais junções do nosso neurônio vai sendo conectados. O nosso neurônio ele se desenvolve mais através do estudo. E nós temos estudos também que relatam que mesmo idoso que entra nesse EJA, né, que a gente vê que tem nas escolas, que ele entra no estudo depois já de idoso, depois de adulto, também ele pode ter uma cognição melhor. Então, a educação ela é um fator protetor, juntamente com a alimentação, evitar o fumo e outras características. São tudo uma junção. Tudo... Você falou de evitar o fumo, né? Mas existem pesquisas também que mostram que tomar um golinho de vinho todos os dias, isso melhora a saúde e pode levar um pouco mais à longevidade. E o vinho, o que você diz? Então, isso mesmo. Não só o vinho, como algumas bebidas alcoólicas. Hoje em dia tem estudos que mostram que ele é um fator protetor também. Sim. Mas seria um copo diário, não é o alcoolismo. Então, tanto é que os europeus, né, italianos, o pessoal que vivem bastante, que é na Europa, eles têm esse costume de sempre tomar um copo de vinho após as refeições. Isso, tanto a parte da uva também, né, o substância que tem na uva, como do álcool também, que ele é um fator protetor para o nosso cérebro, sim. Então, tomar um copo de vinho, não é um copo de pinga, viu, gente? O idoso, ele é tratado hoje como deveria ser tratado em países de primeiro mundo? Estou dizendo, os idosos aqui no Brasil, eles são tratados bem, né, como deveriam ser em outros países? Como é em outros países? Tem muitos estudos que mostram, e infelizmente o idoso não é bem tratado no Brasil. Tanto é que, por causa disso, que surgiu em 2003 o Estatuto do Idoso, que seria uma lei, né? É um conjunto de leis voltadas só para esse público. Mas nós vemos no nosso dia a dia que o idoso é desrespeitado, tem muito preconceito com o idoso, a gente tem muitos mitos sobre o idoso. A gente não chega e pergunta para o idoso o que ele quer. E simplesmente a gente acha que são alguns quesitos que esse idoso tem. Então, em filas do banco, a gente vê que ele é desrespeitado. Nos lugares preferenciais, ele é desrespeitado. Muitas vezes, a gente chama ele, aquele velhinho, aquele idoso. Tem muitos preconceitos e que a gente vê na sociedade com essas pessoas. Existem casos assim que a família acaba abandonando os idosos e acaba deixando para lá. Aquele já deu o que tinha que dar, deixa esse velhinho para lá. Infelizmente, né, tem algumas famílias que pegam o benefício do idoso, que seria a aposentadoria, ficam com esse dinheiro, fica com esse idoso só para receber esse dinheiro que hoje em dia sai em cartão, né, pelo Sim. cartão de débito, e deixa esse idoso abandonado. E nós vemos também que, nos casos de demência, tem muitos familiares que não sabem como agir com esse idoso que tem a demência. Então, eles acabam abandonando em ruas, em praças, principalmente na cidade de São Paulo, a gente encontra bastante disso, desse abandono do idoso. E abandono feito pela própria família, né? Pelos netos, às vezes até pelos filhos. Infelizmente, a agressão, o abandono e a violência, a principal são os familiares próximos que fazem. E aí, o Estado acaba acolhendo essas pessoas ou a própria prefeitura? Sim, tem as delegacias do idoso, tem vários órgãos que são responsáveis pelo idoso. Até mesmo aquele serviço Disque 100, ele é responsável também, se a gente fizer a denúncia, ele vai e averigua essa situação. Eles levam para alguma instituição de longa permanência. E a justiça acaba acionando a família? Aciona a família. É como qualquer caso de violência. Mas o idoso ele tem essa proteção ainda do Estatuto do Idoso. Ele ainda... E aciona nos dois sentidos, né? Que é acionar de avisar que o idoso foi encontrado, abandonado, e depois acionar mesmo para garantir os direitos dele, não é isso? Sim, isso mesmo. Agora, e as casas que cuidam de idosos no Brasil? Elas estão devidamente registradas, estão com um trabalho feito de forma legal? Qual que é a tua opinião com relação a isso? Infelizmente, muitas casas estão sendo abertas clandestinamente. A partir de agora, do surgimento do Estatuto do Idoso, que está tendo uma regulamentação, está tendo algumas pesquisas, sabendo quantas casas existem, como é feito esse ambiente. Geralmente, a gente vê na mídia, né, muito, essas casas que são feitas de denúncia, né, que
tem maus tratos, mas ainda a gente não tem um órgão que regulamente, que tenha assim no papel quantas casas de repouso existem no Brasil certinho. Muito bem, você é proprietária da Elderly, que é Centro de Promoção do Envelhecimento Saudável, né? O que seria a Elderly? Elderly quer dizer, a palavra elderly quer dizer idoso em inglês. Essa clínica ela foi montada para atendimento para os idosos. Lá nós temos curso de informática voltado aos idosos e adultos. Temos também oficina de memória, fazemos avaliação neuropsicológica desses idosos. É tudo voltado ao público idoso. Mas lembrando que não é só o idoso que pode frequentá-lo, os adultos também. Porque o envelhecimento ele é um processo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde desde quando nascemos para que possamos chegar a ser um idoso saudável também. Lá trabalha como asilo ou não? Como clínica? Lá é uma clínica, é um consultório. O idoso marca o horário e ele faz o atendimento e volta para sua casa. Então, assim, tem as oficinas semanais que ele paga uma mensalidade para frequentar esse grupo com outros idosos fazendo esse tratamento. E é como se fosse um curso normal? Isso, como se fosse um curso, só que com profissionais especializados no público idoso. Tá. E quantos profissionais trabalham nessa clínica? Então, hoje em dia nós temos a clínica médica, né? Temos uma médica, tem um geriatra, tem o dermatologista, gerontólogo, temos um psicólogo, nutricionista. Na verdade, é uma equipe multiprofissional, todas voltadas ao idoso. E o idoso vai ter, com certeza, a capacidade, né, destacada, buscar o conhecimento, se é que ainda não tem, e despertar a sua HD, não é isso? Sim, lá também... HD que eu quero dizer, né, é a memória, né, gente? Lá também a gente tem palestras, tanto para o público idoso como para profissionais que queiram também se especializar nessa área. Temos também o Cine Envelhecer, que seria uma sessão de cinema, de filmes voltados ao envelhecimento e o debate sobre envelhecimento para os idosos também. Como é que funciona isso? Então, assim, esse cinema é uma vez por mês, às sextas-feiras, última sexta-feira do mês, em que a gente passa algum filme sobre temática do envelhecimento ou algum filme que tem alguma temática sobre saúde. A gente assiste o filme com pipoca. A partir do término do filme, a gente faz uma discussão. Se o filme fala sobre Alzheimer, a gente vai discutir sobre o Alzheimer, o que o idoso sentiu. E essas sessões não são só para os idosos, são também para os familiares, para quem quiser assistir também. Ai, que bacana. E as pessoas, por exemplo, que quiserem fazer lá a inscrição, devem fazer o quê? Só entrar em contato, né, pelo telefone, que é o 3441-3494. Lá teremos mais informações também e tem a página no Facebook também do Elderly, Centro de Promoção do Envelhecimento Saudável, que também tem algumas informações. Legal. A Débora Lee, ela é especialista em neurogerontologia. Ô, Débora, eu gostaria que você pudesse, né, deixar um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, como cuidar para não chegar à questão do Alzheimer, né? Como ter uma vida muito melhor e uma vida muito mais regrada, né? Que às vezes as pessoas exageram aí em comida, bebida e diminui os anos de vida. Então, qual que é o seu recado para a gente encerrar o nosso papo de hoje? Então, eu gostaria de deixar só o recado para as pessoas que a gente tem essa mania, né? O brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Infelizmente, se nós não nos cuidarmos agora da nossa saúde, da nossa mente, da nossa alimentação, atividade física, nós não chegaremos à idade do envelhecer. Então, seria muito importante que as pessoas buscassem mesmo ter uma saúde melhor, cada dia sendo melhor. Muito bem, nós conversamos aqui com a doutora Débora Lee Viana Paulo, neurogerontóloga, tem 28 anos de idade, formada pela USP, especialista em neurologia do adulto, no Albert Einstein, mestrado na Unicamp, doutorando também agora pela Unicamp, e proprietária da Elderly, Centro de Promoção do Envelhecimento Saudável, além de diretora da ONG Afrointegração Celso do Basquete. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até uma próxima, obrigada a todos. A gente fica por aqui e a gente se vê aqui na programação. Tchau!
A Câmara Municipal de Americana está de portas abertas para te ouvir e receber. Faça a diferença você também. Utilize nossos canais. Ou o tradicional câmara-americana.sp.gov.br e 0800 771 9701 para falar direto com os nossos vereadores. E você pode acompanhar ao vivo, dentro do plenário ou pela TV Câmara. E a qualquer momento, faça-nos uma visita. Câmara Municipal de Americana. Fazendo a diferença.